Palavra do Padre. Para o dia 25, sexta-feira, meu prezado ouvinte da Rádio Educativa, chego aqui com a reflexão desta noite e pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe muito a você e que te dê muita força para carregar a sua cruz até o fim. Essa cruz que é colocada sobre nossos ombros de diversos modos, com muitos significados. Não só o cansaço do fardo do dia de trabalho, de mais uma semana que vai chegando ao fim, mas também, quem sabe, o fardo do peso da economia, da responsabilidade dentro de casa, na responsabilidade social, quem sabe o peso da doença. Sim, são muitos cansaços que vão aparecendo, mas nosso Senhor sempre nos deu a mão, nunca nos deixou sozinhos. Por isso, eu venho nesse momento lembrar que nós temos esta força inspirada no próprio Jesus, que quando Jesus sentia que precisava de rezar, então ele subia num lugar bem alto, num lugar retirado, e sempre os discípulos acompanhavam Jesus. E depois Jesus rezava, terminava a sua oração, ele começava a estabelecer um diálogo com os discípulos, perguntando: quem diz o povo que eu sou? Cada discípulo respondia lembrando de um personagem. Pedro foi apenas o único que diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus proibiu a ele que falasse isso para os outros. E anuncia de imediato, faz o primeiro anúncio da paixão, que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Ou seja, neste texto, que é de Lucas, no capítulo 9, nós temos um diálogo sobre o messianismo de Jesus, a profissão de fé que Pedro faz. A segunda parte é a predicação da paixão do Filho do Homem. E a terceira, um apelo ao seguimento da cruz. Esses três temas formam uma unidade. Jesus é o Messias, que segue seu caminho, não no sentido que presumem os homens, mas como Deus o define. O anúncio da paixão vem corrigir a própria confissão de fé messiânica de Pedro. Jesus toma o caminho da libertação pela doação até o fim. E quem quiser ser seu discípulo deve seguir este mesmo caminho, talvez não imediatamente ao martírio, isso sim, conforme o caso, Mas a cada dia, é a todos que isso é dito, carregar a cruz até o fim. Que Deus possa então proporcionar a cada um de nós essa coragem, sabendo que para tudo tem um tempo, há um momento oportuno para tudo que acontece debaixo do céu. Sabemos que tem o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar, de colher a planta, o tempo de matar, o tempo de salvar, o tempo de destruir, o tempo de construir, de chorar, de rir, de lamentar, mas também o tempo de dançar. Vivemos num período onde daqui a pouco começam as campanhas políticas. Tempo de atirar pedras, mas tempo também de amontoar. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Ou seja, tempo de buscar e tempo de perder. Tudo debaixo do céu tem um tempo. E eu pergunto, qual é o tempo que você está vivendo neste momento agora?
Qual é o seu esforço como trabalhador ou como trabalhadora debaixo desse céu? O que nós temos feito para viver autenticamente a ética, o compromisso com o Evangelho de Jesus, sem medo de fugir da cruz, conforme estava falando neste Evangelho que está em Lucas, no capítulo 9, onde nós temos uma situação em que Jesus vive um dos seus momentos de intimidade com Deus, talvez refletindo sobre o sentido dos sinais messiânicos que lhe é dado fazer, como, por exemplo, a multiplicação dos pães. Quer conscientizar seus discípulos daquilo que o Pai lhe faz ver. Pergunta quem, na opinião dos homens, ele é, e depois de respostas aproximativas, como João Batista, Elias, pergunta também por quem os discípulos o têm. E Pedro se torna porta-voz dos seus companheiros e diz: Tu és o Messias de Deus. Aqui está uma das respostas do ponto mais alto do Evangelho. É reconhecer que Jesus é o Filho de Deus vivo, é o Messias esperado, é o libertador. E Jesus lhes manda guardar esta intuição para si e explica o porquê. O Filho do Homem deve sofrer, morrer, mas também ser ressuscitado. O povo ainda não entenderia isso, por isso que ele pede para guardar. Só o entenderão depois de o ter transpassado, o que não deixa de ser mais um cumprimento das Escrituras, ou seja, da lógica de Deus. Meu amado irmão e irmã, tomar a cruz não acontece apenas no caminho do Gólgota, mas na vida de cada dia. Quem não sabe assumir as pequenas cruzes de cada dia nunca será um mártir do amor até o fim. E quando Lucas escreve esse evangelho, na verdade tem uma finalidade pedagógica de acordo com seu espírito helenístico, que dava muita importância à ascese ou exercício, que foram os gregos que inventaram o treinamento esportivo, por exemplo. Porém, os pequenos sacrifícios do dia a dia não são apenas exercícios esportivos, eles são exercícios do amor de Cristo. Por isso que fazemos caminhada talvez até o cruzeiro, ou caminhada pelas ruas. São a manifestação, até nos mínimos detalhes da nossa vida, de quanto temos constantemente diante dos olhos seu amor por nós manifestado na cruz. A cruz do dia a dia é nossa participação da cruz do Calvário, do qual recebe todo o seu valor. Mas temos agora também critérios para distinguir entre o verdadeiro seguimento de Jesus no caminho da cruz e o superficial entusiasmo que, como um parasita, tira a força e sufoca o verdadeiro amor de Cristo. Muitos que andam com ostentativo crucifixo no peito não têm a mínima intenção séria de viver o que a cruz significa. Concorda comigo? Não porque está vendo uma cruz como um enfeite, no cordão de prata, talvez aquela cruz grandona. Consideram Jesus talvez como um João Batista ou Elias redivivo, ou seja, um cara sensacional, mas não estão dispostos a viver no dia a dia o que ele viveu. Fazem de Jesus um subterfúgio, uma escusa, uma fachada que os dispensa de qualquer chamado à conversão. Sou homem de igreja, ninguém me precisa dizer o que devo fazer, sobretudo quando cheiram no ar algo que possa mexer com a sua posição social.
algo como opção pelos pobres. Devo aprender a assumir sua cruz no dia a dia, não com espírito revoltado, que fiz para merecer isso ou aquilo, eu que rezo tanto, mas com o amor do Cristo que tem compaixão dos mais sofridos. Então, reconhecerão que sua cruz não é a enxaqueca do dia depois da festa de aniversário, mas a incapacidade de criar uma sociedade justa em que todos tenham vez. Meu amado ouvinte da Rádio Educativa, permita-me concluir esta reflexão pensando que entre cristãos é impossível perpetuar e aprofundar sempre mais o abismo que divide as pessoas social e culturalmente. Mas pelo batismo mudamos de personalidade. Somos todos Cristo, todos iguais aos olhos de Deus, todos seu Filho querido. Não há mais homem e mulher, judeu e grego, senhor e escravo. Não deverá esta igualdade também manifestar-se no nosso dia a dia, numa sociedade que chamamos cristã? Vamos ficar com essa pergunta e a gente amanhã voltar com outra meditação, talvez um pouco mais aprofundada. Vou encerrar esse momento pedindo a Nosso Senhor que abençoe você, a sua casa, a sua família e te guarde sempre. Já rezamos muitas vezes Ave Maria, mas agora vamos rezar, sim, uma consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós. Em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. E com esta consagração, você agora é todo de Deus e vamos pedir a bênção sobre você para que seja muito feliz e tenha um fim de semana muito abençoado. E vamos continuar rezando, porque assim que passar a festa da Padroeira do Brasil, que dá muita gente, muita presença de pessoas, nós vamos começar a flexionar, quem sabe, a participação das pessoas na vida da igreja, de maneira direta, presencial, com todos os critérios que se exige, com aquilo que nós, padres de toda a forania que eu falo assim, está ligado com Espera Feliz, Divino, Tombos, nós vamos falar a mesma linguagem. O dia que uma igreja aqui abrir, não é porque o decreto do bispo já liberou que nós vamos fazer assim, entra agora quem quiser. Não, tem toda uma responsabilidade nisso aí. Nós vamos devagarzinho, se Deus quiser. Estamos vencendo, vamos vencer e vamos receber então essa bênção para que muito em breve, quem sabe no meado do mês que vem, a gente já esteja participando ativamente da vida da igreja. Então vamos com muita confiança receber essa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo desça sobre vós e permaneça sempre.